Quando me perguntam o que os BTS significam para mim, a primeira palavra que me vem à cabeça é inspiração. Com eles aprendi a importância de me amar a mim mesma, de olhar ao espelho e gostar do reflexo que encontro. BTS para mim são muito especiais. Sinto que se eu não os tivesse conhecido, não seria a mesma pessoa que sou hoje. Eles melhoraram a minha vida e eu estou muito grata por isso. Para mim, os BTS são tudo na minha vida. Eles mostraram-me como viver a vida de uma forma totalmente diferente, sem preocupações e a ser apenas eu mesma. Os BTS para mim foram a minha maior fonte de força na pior fase da minha vida. E eu devo-lhes muito. Eles são um sinónimo de felicidade e amor próprio. Os BTS são a minha maior fonte de conforto e lugar seguro. Os BTS são a minha esperança e a minha salvação. São os 7 anjinhos que Deus me enviou para me fazerem feliz todos os dias. Tornaram os meus dias e as minhas noites escuras em dias claros e felizes. Para mim, os BTS são conforto, amor e honestidade. Eles entraram na minha vida quando eu mais precisava e isso eu nunca vou esquecer. Se hoje em dia encaro a vida com positividade, é sem dúvida graças a eles. Numa altura onde eu acreditava já não ser possível haver um final feliz, os BTS apareceram na minha vida e disseram-me para manter forte e tal como sou. E por isso, sou extremamente grata. Os BTS são importantes para mim, pois eles ajudam a mim e a ARMY a superar tempos difíceis e nós também gostamos de os ajudar a superar tempos difíceis que eles também passam, porque também nos preocupamos com eles por nós. E também me conecto muito com as músicas que eles fazem. Para mim, BTS são como melhores amigos. Eles ensinam-me a ser feliz, a ser melhor e eu desejo-lhes tudo o que há de bom. O BTS foi a coisa mais incrível que me apareceu na vida. Eles apenas com uma foto conseguem alegrar o meu dia. Sou extremamente grata por me ensinarem a amar a mim mesma e me ajudarem a superar os meus obstáculos. Sarangeo! Entraram na minha vida numa altura em que não sabia que precisava, mas ajudaram-me tanto. Só queria poder devolver um pouquinho do amor que recebi. Conhecer os BTS foi sem dúvida o melhor acontecimento da minha vida. Os BTS para mim são conforto, amor, alegria, são amizade e família, são união. E graças a eles eu voltei a ter uma relação próxima com a minha mãe. Por isso, obrigada do fundo do meu coração. Borahé. Os BTS inspiram-nos a amar-nos a nós próprios e as músicas deles fazem-nos felizes e incentivam-nos a continuar a perseguir os nossos sonhos. Eles são boas inspirações e mesmo os fãs são pessoas incríveis. BTS. B. Bonitos. T. Talentosos. S. Sorridentes. Foi assim que me apaixonei por vocês. Com 3 letrinhas apenas se escreve a palavra BTS, o nome de um dos maiores grupos do mundo, um nome que o fandom ouve e nunca mais esquece. Em pleno ano 2021 é muito raro ainda não ter ouvido falar dos 7 rapazes sul-coreanos que estão a revolucionar e a quebrar barreiras no mundo da música. Para além de serem detentores de vários recordes com as suas músicas, são ainda embaixadores de campanhas solidárias e muito dedicados aos seus fãs por todo o mundo. Mas de onde vieram? Como foram subindo a pouco e pouco nas tabelas mais importantes da indústria da música? O que terá este grupo de tão diferente para cativar tantos e tão variados corações? Porque será que Kim Seok-jin é o favorito das mães portuguesas? Bom, como qualquer outra boa história, o melhor será começar pelo início. A 13 de junho de 2013, em Seul, na Coreia do Sul, estreou-se um grupo de 7 aspirantes a idols, que é o nome que se dá aos artistas da música sul-coreanos, de nome BTS. Foram criados na altura pela Big Hit Entertainment, hoje Big Hit Music, uma subsidiária da Hype Corporation, por Bang Se-hyuk, o diretor executivo da empresa mais comumente conhecido como Bang PD. BTS é a sigla que mais se usa mundialmente para denominar este grupo. Contudo, o nome formal é Bangtan Sonyeondan, que significa rapazes com coletes à prova de bala. E vocês vão ter que desculpar o nosso coreano daqui para a frente porque ele é um bocadinho precário, está bem? Obrigada pela compreensão. À primeira vista parece um nome estranho e os integrantes do próprio grupo ao início também não achavam muita graça. No entanto, isso mudou quando lhes foi explicado que o nome estava de acordo com o conceito do grupo em lutar contra os preconceitos, estereótipos e normas sociais impostas nos dias de hoje e a protegerem os seus valores, sonhos e, claro, a música.
Aliás, durante mais ou menos 3 anos, o logotipo dos BTS era um colete à prova de balas. Até que em 2017, quando o grupo se tornou mais popular por todo o mundo, o logotipo sofreu uma alteração e tornou-se mais moderno, simbolizando o abrir de uma porta para novas oportunidades. Mas a história dos BTS começou ainda antes de 2013, mais concretamente em 2010. Bang Se-hyuk conheceu Kim Namjoon, do nome artístico RM e líder dos BTS, e ficou impressionado com as suas capacidades no que diz respeito ao rap. Devemos salientar que na altura Namjoon era um underground rapper num grupo de hip-hop e usava como nome artístico Run Trenda. O produtor da Big Hit, P-Dog, tomou conhecimento das músicas Namjoon e mostrou-as a Bang PD, que mais tarde chamou Namjoon para uma audição. Ele juntou-se então à Big Hit em maio de 2010. No plano inicial, Namjoon era para ser o mais novo do grupo, mas os jovens artistas que faziam equipa com ele acabaram por sair, ficando apenas Namjoon como o único membro original dos Bangtan Boys. No final de agosto de 2010, a Big Hit lança a sua primeira audição aberta Hit It, onde encontramos o famoso vídeo da audição de Min Yoongi, ou Suga. Ele acabou em segundo lugar, mas acharam que ele era um jovem músico tão promissor que lhe ofereceram um lugar na Big Hit, à qual ele se juntou em novembro de 2010. Yoongi pensava que se ia tornar num produtor musical da empresa, mas convenceram-no a juntar-se aos BTS como membro do grupo, afirmando que este ia ser focado no hip-hop e que Yoongi não teria de dançar. Ai, se eu soubesse. Um mês mais tarde, Jungkook, ou J-Hope como é conhecido, junta-se aos dormitórios onde já se encontravam outros trainees, que é o nome que caracteriza os jovens aspirantes a artistas ainda em aprendizagem. A partir de 2011, a informação sobre os BTS antes da sua estreia torna-se um bocado escassa e confusa relativamente a datas, mas vamos ao que sabemos. Durante certo ponto, a ideia da Big Hit era criar uma crew de hip-hop à volta de Namjoon, mas entretanto surgiu a ideia de criar um grupo de idols virado para o hip-hop, e foi assim que acabaram por se incluir os vocalistas. No verão de 2011, a Big Hit lança a sua segunda audição Hit It, e sim, estamos a falar desta aqui. Hey yo, Hitman Bang introduces Hit It, the second audition. Rap, dance 노래로 상대방의 기선을 제압해. Hey yo, Hitman Bang, yeah. Introduces a Hit It at the second audition. Rap, dance 노래로 상대방의 기선을 제압해. Mas antes realizaram audições privadas onde recrutaram vários trainees de diversas formas, como aconteceu com Jungkook, que tinha feito uma audição para o programa da Mnet, o Superstar K, e recebera na altura propostas de 7 empresas diferentes, incluindo a Big Hit Entertainment, e Kim Seok-jin, que foi recrutada à saída de um autocarro quando ia a caminho das aulas por ter uma beleza que chamou a atenção do staff. E agora, um fun fact só para vocês. Um trainee chamado Ji-hoon, e que fez vídeos para o seu canal do YouTube a falar dos tempos antigos como trainee da Big Hit, disse num vídeo que Namjoon era o cozinheiro do dormitório antes de Seok-jin se ter juntado à empresa. Face ao que sabemos hoje em dia, agradecemos ainda mais ao Jin por ter aceito pertencer à equipa, em nome dos estômagos dos BTS. Em julho de 2011, Hoseok foi revelado como membro do grupo através da publicidade da segunda audição Hit It, e em agosto foi lançada a música Satori Rap com Namjoon, Yoongi e Hoseok, o que deu a primeira impressão da rapline dos BTS que hoje conhecemos. Foi esta música que fez com que Kim Tae-hang, de nome artístico V, quisesse acompanhar um dos seus amigos à audição Hit It em Daegu, sua cidade natal. Ele não pretendia participar, mas após a insistência do staff da Big Hit aí presente, ele acabou por fazer uma audição e foi o único de Daegu a passar. Juntou-se aos dormitórios em setembro desse mesmo ano. Entre 2011 e 2012, os Bangtan da altura estavam repletos de treinos e a trabalhar com vários projetos. A meio de 2012, Park Jimin junta-se aos dormitórios após ter passado numa audição em Busan e foi o último membro dos BTS que hoje conhecemos a entrar na Big Hit. É também o membro com menos tempo como trainee. A partir daqui, podem pensar que o resto do tempo até à estreia dos BTS foi passado com treinos, a compor músicas, a aparecer em vídeos musicais de outros artistas ou a trabalhar em projetos para dar a conhecer o grupo, como o Bangtan Blog, os vlogs, etc. Mas o seu percurso durante o tempo como trainees foi um tanto atribulado. A determinado momento em 2012, Hoseok decide sair do grupo e não sabe por quanto tempo ele esteve fora até regressar. Também por volta dessa altura, Yoongi, com 19 anos, teve um acidente com o carro durante um part-time onde fazia entregas, onde acabou por lesionar o ombro, lesão que só tratou através de cirurgia no final de 2020, uma vez que logo no início manteve a lesão em segredo da Big Hit porque não podia ter outro tipo de empregos na altura. Mas a Big Hit mais tarde descobriu e ajudou-o a ter o tratamento que ele precisava. Também Jimin enfrentou dificuldades, uma vez que esteve para ser retirado do grupo por várias vezes por acharem que ele não seria adequado para os BTS. Mas felizmente acabou por ficar.
E eis que a 13 de junho de 2013, os BTS fazem finalmente a sua estreia no mundo da música, com o single No More Dream do seu álbum Too Cool for School. Desde então que começou a ser traçado o percurso dos BTS para o estrelato, ao lado do seu fiel grupo de fãs BTS Army. Mas não há história de sucesso que não conte com os percalços pelo caminho. E os BTS são prova viva disso mesmo. No início da carreira, foram desrespeitados e insultados por usarem maquilhagem em algumas performances. Foi-lhes dito por outros rappers que eles não eram artistas de K-pop a sério por serem um grupo de idols. Foram acusados por várias vezes de plágio de músicas, conceitos, poses para fotografias, cores de cabelo, roupas, entre muitas outras razões ridículas arranjadas para os deitar abaixo. Algumas das suas letras foram colocadas debaixo de fogo e apontadas como misóginas e ainda tiveram ataques apontados ao grupo e aos membros individualmente, incluindo planos de sabotagem dos seus concertos. O facto de terem vindo de uma empresa sem nome de relevo na indústria do K-pop e quase falida também não ajudou. Os 7 rapazes partilhavam um quarto e tinham de usar o próprio staff da empresa como figurantes ou os carros dos mesmos como adereços, uma vez que não tinham muito orçamento. A certo ponto, ainda nos primórdios da carreira dos BTS, as suas performances eram encurtadas e até cortadas das transmissões em direto dos programas de televisão ou das contas dos programas no YouTube, por não serem um grupo ainda popular e porque lhes era sempre dito que nunca iriam longe por serem de uma empresa pequena. Chegou até ao ponto de, num dos seus programas, a SBS substituir os BTS à última hora por outro artista, quando a performance final lhes tinha sido atribuída. Após terminar o programa e a transmissão, quando todos os artistas já tinham saído e a maior parte das luzes estava apagada, os BTS atuaram a performance de Save Me para a sua fiel plateia de ARMYs, demonstrando mais uma vez o seu amor pela música e o forte laço de amizade que une o BTS e os seus fãs. Não se pode percorrer um caminho de rosas sem pisar alguns espinhos de vez em quando, mas a alegria da viagem que se tem à frente e o destino que nos espera são mais do que suficientes para dar-nos coragem para continuar. E nem tudo foi mal para os BTS no começo da sua carreira. 증명하겠습니다. Em novembro de 2013 foram reconhecidos com o prémio Best New Artist nos Melon Music Awards, o primeiro grande prémio de centenas que viriam a ganhar anos depois. Sim, centenas, porque se estima que tenham ganho mais de 300 prémios até aos dias de hoje. Em março de 2014, já com 2 álbuns lançados, o Too Cool for School e o Oh Are You Late Too, os BTS fizeram o seu primeiro fan meeting em Seul, que juntou cerca de 3.000 ARMYs. Pode-se dizer que eles estavam bastante entusiasmados. Ainda no mesmo ano, viajaram para os Estados Unidos da América a propósito da gravação do seu reality show American Hustle Live e conseguiram arranjar cerca de 200 pessoas para assistirem ao seu concerto. Em agosto de 2014, ainda atuaram na KCON em Los Angeles para uma plateia de cerca de 42.000 pessoas e ainda nesse ano lançaram o seu primeiro álbum de estúdio completo, o Dark and Wild. Terminaram 2014 com a sua primeira tour mundial, a The Red Bullet Tour, e uns quantos prémios no seu saco, incluindo Best New Artist e New Artist of the Year. Quando se fala em reconhecimento internacional dos BTS, muitos experts irão dizer que foi graças ao álbum Wings em 2016, mas na verdade, a popularidade dos BTS além fronteiras começou em 2015 com o single I Need You, do álbum The Most Beautiful Moment in Life Part 1. Mesmo apontado como para maiores de 19 anos devido a retratar uma juventude mais problemática em contexto da criação do seu universo alternativo, o vídeo musical de I Need You atingiu 1 milhão de visualizações em 16 horas, tornando-se o mais rápido dos vídeos dos BTS até então a atingir essa meta. Tornou-se ainda o tema principal nas pesquisas coreanas e ficou em primeiro lugar em várias tabelas sul-coreanas. I Need You também ficou em primeiro lugar no programa The Show, da SBS MTV, e deu aos BTS o seu primeiro win, ou seja, a sua primeira vitória, com uma música desde que estrearam como grupo em 2013. A partir daí, conquistaram mais prémios com esta música em vários programas. A nível internacional, I Need You estreou-se em 4º lugar na tabela Billboard World Digital Songs e o álbum The Most Beautiful Moment in Life Part 1 posicionou-se em 2º lugar na tabela World Albums da Billboard e em 6º lugar na tabela Hit Seekers Albums. Foi classificado pela TV Fuse dos Estados Unidos da América como um dos 27 melhores álbuns de 2015, sendo o único álbum coreano a conseguir esse feito. Já com The Most Beautiful Moment in Life Part 2, os BTS estabelecem um novo recorde para eles próprios, uma vez que este foi o seu primeiro álbum a entrar na tabela Billboard 200 no número 171.
A trilogia The Most Beautiful Moment in Life, dedicada à juventude e às dificuldades associadas ao amadurecimento de um jovem, abriram novas portas e oportunidades na carreira dos BTS. No entanto, 2016 marca um ano muito importante para todos nós e o início de uma grande jornada para os BTS fora da Coreia do Sul. Em outubro desse ano, lançaram o seu segundo álbum completo, Wings, que foi muito bem recebido pelos críticos internacionais como sendo um álbum mais maduro e autorreflexivo e elogiado pela sua diversidade de músicas individuais. Estreou-se em 26º lugar no Billboard 200, tornando-se o álbum de K-pop com classificação mais alta na altura. Ainda nesse mês, os BTS classificam-se em primeiro lugar no Billboard Social 50, sendo o primeiro grupo de K-pop a consegui-lo. A faixa principal do Wings, Blood, Sweat and Tears, alcançou um All Kill na Coreia do Sul e tornou-se na primeira música dos BTS a chegar ao topo do Gaon Digital Chart. No YouTube, conseguiu mais de 6 milhões de visualizações em menos de 24 horas, quebrando o recorde de vídeo musical de um grupo de K-pop com mais visualizações em menos de 24 horas. Wings tornou-se um best-seller, vendendo mais de 1,5 milhão de cópias em toda a Coreia do Sul nesse ano. Porém, a gratificação por 3 anos de trabalho árduo finalmente chegou nos Melon Music Awards 2016, quando os BTS ganharam o seu primeiro Daesang, que em português significa Grande Prémio, e é o prémio mais alto que um artista de K-pop pode receber pelas conquistas adquiridas no ano corrente, The Best Album of the Year, pelo álbum The Most Beautiful Moment in Life, Young Forever. Escusado será dizer que foi um momento de muitas lágrimas e emoções, tanto para os BTS como para os fãs. Ainda no mesmo ano, nos Mnet Asian Music Awards, ou MAMA, os BTS levaram para casa outro grande prémio, desta vez o The Artist of the Year, tornando-os os primeiros artistas fora das 3 grandes empresas de K-pop a conquistar este prémio. O sucesso do Wings e da sua nova vida em You Never Walk Alone levou os BTS a iniciar a sua segunda tour mundial, a BTS Live Trilogy do Wings Tour, de fevereiro a dezembro, na qual visitaram 12 países e marcaram presença cerca de 550 mil artistas. Com a sua crescente popularidade, foram os primeiros artistas de K-pop a esgotar arenas nos Estados Unidos da América, a ponto de terem de adicionar mais datas para dar resposta aos muitos pedidos. Foi também nesta tour que gravaram a sua primeira série de documentários Burn the Stage. Quando estavam nos Estados Unidos, em maio de 2017, os BTS marcaram presença nos Billboard Music Awards, onde conquistaram o seu primeiro prémio internacional, o de Top Social Artist, que viriam a ganhar por mais 5 anos consecutivos. Só em 2018 é que os BTS atuaram nessa cerimónia de prémios pela primeira vez. Ainda em 2017, os BTS embarcam numa nova era, a trilogia Love Yourself. A música principal DNA, de Love Yourself Her, continuou a quebrar recorde atrás de recorde para o grupo, estreando-se em 85º lugar na tabela Billboard Hot 100, fazendo com que os BTS fossem o primeiro grupo de K-pop com uma música em coreano a conseguir esse feito. Nesse mesmo álbum, a música Mic Drop, em colaboração com Steve Aoki, foi a música que deu pela primeira vez um certificado de ouro da Recording Industry Association of America aos BTS, sendo mais uma vez o primeiro grupo de K-pop a conseguir tal feito. Mais tarde, em 2018, Mic Drop seria a primeira música dos BTS, e estes o primeiro grupo de K-pop, com um certificado de platina nos Estados Unidos. 2017 foi ainda o ano em que os BTS abriram portas a colaborações com artistas ocidentais para os seus álbuns, e já contam no seu leque artistas como Steve Aoki, Halsey, The Chainsmokers, Fall Out Boy, Max, Nicki Minaj, entre outros. Em novembro do mesmo ano, os BTS tornaram-se o primeiro grupo de K-pop a atuar nos American Music Awards com o seu mais recente hit DNA, e no mesmo mês entraram para o famoso livro de recordes do Guinness como sendo o grupo de música com mais interações no Twitter do mundo. Em 2018, os BTS lançam o seu segundo álbum da série Love Yourself, o Love Yourself Tear, um dos seus álbuns de maior sucesso e novamente aclamado pelos críticos, chegando ao topo da Billboard 200. Tão aclamado que lhes valeu uma nomeação para os Grammys na categoria técnica de melhor pacote de gravação. Em agosto de 2018, juntamente com o Love Yourself Answer, o último álbum da série, os BTS iniciaram uma nova tour mundial, a BTS World Tour Love Yourself, começando a alargar de arenas para estádios. De facto, foi nesta mesma tour que os BTS se tornaram os primeiros artistas coreanos a atuar num estádio dos Estados Unidos da América, o Citi Field em Queens, e cujos cerca de 40 mil bilhetes esgotaram em 20 minutos.
Começaram assim a alugar estádios por todo o mundo para os seus concertos, dando origem à renovada tour mundial Love Yourself, Speak Yourself Tour, em 2019, onde eles atuaram nos mais emblemáticos estádios por todo o mundo. Foram os primeiros artistas asiáticos e não falantes da língua inglesa de sempre a esgotar o estádio do Wembley e a fazer um concerto no estádio internacional King Fahd em Riad, na Arábia Saudita, mais uma vez marcando o percurso dos BTS a quebrar barreiras no mundo da música. Neste ano de 2019, os BTS marcaram presença e atuaram em diversas cerimónias de prémios e programas de televisão, compareceram pela primeira vez e ainda foram apresentadores de uma categoria nos Grammys e deram mais entrevistas do que as que conseguimos contar. O álbum Map of the Soul Persona foi considerado pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica como o terceiro álbum mais vendido de 2019, colocando os BTS por 2 anos consecutivos na tabela Global Top 10 Albums. A popularidade do grupo crescia cada vez mais, mas ainda não estava no seu auge. No ano que marcou os 7 anos dos BTS juntos como grupo, foi lançado o álbum Map of the Soul 7, um álbum especial que continha músicas que refletiam o crescimento deles, tanto a nível musical como pessoal, tornando-se o álbum de maior sucesso na história da Coreia do Sul. Uma vez que este álbum terminava a série Map of the Soul, foi ainda anunciada a 4ª tour mundial dos BTS e a 2ª tour em estádios, a Map of the Soul Tour, que teria início marcado para abril de 2020. Contudo, devido à situação pandémica, a Big Hit cancelou os concertos na Coreia do Sul e adiou os restantes por tempo indefinido. As saudades dos BTS em atuar para multidões e dos fãs em assistir aos seus concertos foram mais tarde apaziguadas através dos concertos virtuais Bang Bang Con The Live e Map of the Soul On, recordistas de visualizações por todo o mundo. Mas apesar de tudo, o ano 2020 estaria para se tornar um dos mais bem-sucedidos para os BTS. E tudo começou em agosto com o lançamento da sua primeira música em inglês, Dynamite, que quebrou o recorde do YouTube como a estreia mais vista de sempre e estabeleceu um novo recorde ao conquistar 101 milhões de visualizações em 24 horas. Foi também com Dynamite que os BTS conquistaram o seu primeiro lugar na cobiçada tabela dos Estados Unidos Billboard Hot 100 e se tornaram os primeiros artistas de K-pop a serem reconhecidos pela Academia dos Grammys ao serem nomeados para uma categoria principal, a Top Duo Group Performance, com Dynamite. Esta música quebrou tantos recordes e foi pioneira em tantos países que não nos é possível mencionar todas as suas conquistas. Caso contrário, teríamos que lhe dedicar um dia inteiro. E quanto a Portugal, já lá chegaremos, ARMYs. Em novembro de 2020, os BTS lançam um novo álbum intitulado B, produzido do início ao fim exclusivamente pelos 7 membros do grupo. Desde a composição e produção musical, ao conceito de fotografias e vídeo musical, tudo foi feito por eles, tornando o B um dos álbuns mais pessoais do grupo. A música principal, Life Goes On, foi o segundo single do grupo, e terceiro se contarmos com o remix de Savage Love, a chegar ao topo do Billboard Hot 100, conquista alcançada com diferença de 3 meses da anterior, fazendo dos BTS a banda mais rápida desde os Beatles em 1964 a consegui-lo. Uau! Já no início de 2021, a Federação Internacional da Indústria Fonográfica nomeou os BTS como Global Recording Artist of the Year de 2020, os primeiros artistas asiáticos e não falantes da língua inglesa a fazer parte do ranking. Em março de 2021, os BTS foram os primeiros artistas coreanos a fazer uma performance na cerimónia anual dos Grammys, com Dynamite. Mais recentemente, em maio, os BTS lançaram o seu segundo single em inglês, Butter, que quebrou ainda mais recordes e foi ainda mais bem sucedida do que Dynamite, quebrando o seu recorde de visualizações no YouTube nas primeiras 24 horas, com um total de 108 milhões de visualizações, e foi confirmado pela mesma plataforma que Butter foi considerada a maior estreia da história do YouTube, com quase 4 milhões de espectadores em simultâneo. A música também se estreou em segundo lugar no Spotify a nível global e continua a quebrar recordes até aos dias de hoje. Em 8 anos, os BTS contam com uma discografia extensa e variada, com 15 álbuns completos em coreano, 4 álbuns completos e 10 álbuns de singles em japonês, um álbum dedicado à banda sonora do jogo BTS World e ao todo 5 mixtapes pelos 3 membros da Rapline. Contam ainda com 4 filmes, 3 documentários, 2 jogos, 2 webtoons e muitos reality shows. Temos ainda de referir que os BTS não só têm tido sucesso como um todo, mas também cada um dos seus 7 membros tem alcançado bastante reconhecimento no mundo da música a título individual. Kim Namjoon, ou RM, de 26 anos, um dos alunos mais brilhantes da sua geração, optou por seguir o seu coração ao escolher uma carreira musical e já conta com mais de 170 músicas creditadas em seu nome pela Korea Music Copyright Association, o quarto e mais novo compositor com mais músicas em seu nome.
Lançou até à data 2 mixtapes, RM e Mono, esta última que tem o recorde de álbum com maior número de primeiros lugares em toda a história do iTunes, somando 121 países no total. Namjoon não só é o líder dos BTS, como também é o seu pilar. Pouco depois da estreia do grupo, pregaram-lhe uma partida onde Bang PD o chamou para uma reunião urgente e perguntou a Namjoon se queria seguir uma carreira a solo ou continuar com os BTS. Sem hesitar, Namjoon escolheu os BTS e este gesto do seu líder tocou os restantes membros. 솔로부터는 진짜 제대로 먹는 거야. 솔로는 어떤 거야? 우와, 솔로야 방탄소년단이야. 방탄소년단이야. Que seria de nós sem ti, Namjoon? O mais velho do grupo, Kim Seok-jin, de 28 anos, que foi recrutado pela sua aparência física, demonstrou ser uma mais-valia para o grupo, não só pela sua voz melodiosa e falseto bastante elogiado, mas por ser uma das grandes fontes de conforto do grupo. O seu solo Moon, uma faixa secundária do álbum Map of the Soul 7, quebrou um recorde no iTunes ao conquistar o primeiro lugar em 100 países, sendo Jin o segundo artista coreano a solo com essa conquista na altura. Foi ainda o primeiro membro a formar-se na universidade e antes de fazer parte dos BTS tinha sido o primeiro aluno da sua escola a entrar na prestigiada Universidade de Konkuk. Ao que parece, Jin também tem queda para o negócio, uma vez que a sua paixão pela cozinha fez com que ele abrisse um restaurante com o seu irmão em Seul em 2018. Min Yoongi, de 28 anos, conhecido como Suga nos BTS e Agust nos seus trabalhos a solo, também já conta com mais de 120 músicas com o seu nome e foi o primeiro integrante dos BTS a tornar-se membro a tempo inteiro da KOMKA. A sua fama como produtor musical levou ao pedido de várias colaborações por parte de alguns artistas sul-coreanos e à conquista do prémio Hot Trend Award nos Melon Music Awards 2017, por ter produzido a música Wine para a cantora Suran. As suas duas mixtapes, August e D2, também primam pelo sucesso e pelo cariz pessoal. De facto, Yoongi aborda os seus problemas com a saúde mental na primeira mixtape e ficou enternecido quando soube que as suas letras eram fonte de conforto para muitas pessoas. Sempre com preferência pelo rap, Yoongi foi considerado o 11º rapper mais rápido da Coreia do Sul. Jungkook, de 26 anos, de nome artístico J-Hope, tem até ao momento 112 músicas em seu nome como compositor e uma mixtape bastante elogiada na Coreia do Sul e internacionalmente, intitulada Hope World, que encontrou um grande fã em John Cena. Antes de se juntar aos BTS, J-Hope era um street dancer muito famoso no grupo Neuron e detentor de alguns prémios. A sua paixão pela dança fez dele o bailarino principal dos BTS e muitas vezes funciona também como coreógrafo do grupo. Hoseok quis incluir Hope, que quer dizer esperança, no seu nome artístico porque queria ser a esperança dos BTS e a de muitas pessoas. A sua influência é de tal forma positiva que em 2018, no seu aniversário, foi inaugurada uma unidade psiquiátrica na sua cidade natal, chamada Hope Psychiatry Clinic, para homenagear alguém que lança um raio de esperança todos os dias a quem sofre de doenças mentais. Segue-se Park Jimin, de 25 anos, que não só um dos principais vocalistas dos BTS, mas é também um bailarino premiado e reconhecido. Jimin é formado em dança contemporânea e teve de adaptar um pouco o seu estilo quando se juntou aos BTS. Contudo, o seu talento é de tal modo grande que em 2018 foi galardoado nos Melon Music Awards pela Kim Baek-bong Korea Fan Dance Conservation Society, com um prémio de reconhecimento pela sua performance com leques, uma vez que contribuiu para a elevação do status e valor estético desta dança tradicional coreana. Jimin é considerado um dos membros mais carinhosos e atenciosos, mas também um dos mais trabalhadores, principalmente quando acha que a sua prestação não é suficiente. Em 2018 lançou Promise, a primeira música da sua autoria, de cariz pessoal e composição conflituosa, onde Jimin pretendia colocar os seus pensamentos mais sombrios da altura, mas que acabou por levar um rumo mais positivo no final. A música foi tão bem recebida pelo público que bateu o recorde do SoundCloud de maior número de transmissões nas primeiras 24 horas, com cerca de 8,5 milhões de transmissões. Também com 25 anos temos Kim Tae-hung, ou V, como é conhecido nos BTS, que tem uma carreira não só como músico, mas também como ator, estreando-se no drama Warang, em 2016, para o qual escreveu uma música que fez parte da banda sonora. Tae-hung compôs algumas músicas a título particular e uma delas, a Blue and Grey, que originalmente era para ser parte da sua mixtape, foi incluída no álbum B em 2020. De facto, a sua música Sweet Night é a única música no mundo com maior número de primeiros lugares no iTunes, no total de 118 países, uma conquista que só Tae-hung conseguiu até aos dias de hoje. Foi um membro dos BTS que deu o significado à cor roxa que hoje todos conhecemos e que cunhou a frase I Purple You, que rapidamente começou a ser utilizada em todo o mundo.
Jung Jungkook é o mais novo do grupo, com 23 anos e um rapaz de grandes e vários talentos. Não, a sério, ele é tão talentoso em tudo o que faz que ganhou a alcunha de Golden Maknae ou Rapaz de Ouro, assim numa tradução mais rebuscada. Como tinha apenas 15 anos quando se juntou aos BTS, Jungkook refere muitas vezes que ele é a junção das personalidades dos seus 6 amigos, uma vez que eles ajudaram a criá-lo. O seu primeiro solo, Begin, foi uma homenagem aos membros dos BTS por tudo o que fizeram por ele. Com apenas 21 anos de idade, foi a pessoa mais jovem de sempre a receber a medalha da Ordem de Mérito Cultural. Apesar de só ter lançado uma música fora do seu trabalho nos BTS, a Still With You, Jungkook publica muitos covers de músicas conhecidas mostrando os seus maravilhosos dotes vocais. Concluindo, em 8 anos juntos como grupo, os BTS já contou com uma carreira de bastante sucesso e de vários troféus nas suas malas. Contudo, o seu percurso não se manifesta só através de hits que quebram recordes. As suas músicas, cujas letras são muitas vezes inspiradas em livros de cariz psicológico, filosófico e artístico, ou até nas próprias experiências dos integrantes do grupo, passam mensagens de amor próprio, abordam problemas reais na sociedade, como a saúde mental, a pressão nos jovens, as dificuldades de crescer e amadurecer, entre outros, e levaram os BTS a serem reconhecidos como um sinal de esperança e conforto para milhares de pessoas e a ter uma enorme influência global. Em 2017, criaram a campanha Love Myself em parceria com a Unicef, com o objetivo de travar a violência nas crianças e jovens. Em 2018, foram o primeiro grupo de K-pop convidado para discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas, onde Kim Namjoon dirigiu um discurso poderoso e inspirador à classe jovem que foi citado por todo o mundo. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. O convite repetiu-se em 2020, quando os BTS foram novamente convidados para discursar para a ONU, desta vez por causa da pandemia da Covid-19. Life goes on. 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 Let's live on. Ainda em 2020, discursaram no Dear Class of 2020 a convite do casal Obama. Durante estes 8 anos, os BTS também fizeram imensas doações para causas solidárias, tanto como grupo como a nível particular. A sua influência cresceu tanto em tão pouco tempo que em 2018 foram os mais jovens de sempre a serem honrados pelo Ministro da Cultura com a medalha da Ordem de Mérito Cultural pelo seu trabalho a divulgar e expandir a cultura e a língua sul-coreana pelo mundo. Deixamos aqui como curiosidade que se estima que os BTS tragam cerca de 4 mil milhões de wons à economia da Coreia do Sul por ano devido ao aumento do turismo. Graças a eles, milhares de pessoas começaram a interessar-se mais em visitar o país, aprender a língua coreana, experimentar a sua gastronomia e saber mais sobre a sua cultura. Para além disso, a grande influência e popularidade dos BTS também contribuiu para abrir novas portas a outros grupos e artistas de K-pop por esse mundo fora, na medida em que mais pessoas se começaram a interessar por este género musical. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hoje em dia, toda a gente já deve ter ouvido falar no termo K-pop, pelo menos uma vez. Quanto mais não seja, por causa da febre do Gangnam Style, que cantou por em 2012. Mas o que é afinal tal dito K-pop? Bom, de uma forma muito resumida, o K-pop, ou como o nome indica, música popular coreana, é um género musical que inclui influências de outros tipos de músicas, como hip-hop, jazz, música eletrónica, pop, rock, etc. E que difere um pouco em relação ao conceito de música popular dos outros países, entenda-se americana, na sua maioria. Devido aos numerosos grupos masculinos e femininos, os ditos idols, às coreografias complicadas, vídeos musicais elaborados e que contam histórias, designs de álbuns esteticamente apelativos, entre muitos outros aspectos. Apesar deste género já ter surgido há já várias décadas, considera-se que o K-pop moderno, como hoje conhecemos, terá surgido juntamente com o lendário grupo Seo Boys, em 1992, os quais convidaram os BTS em 2017 para atuarem juntamente com eles no seu concerto de celebração dos 25 anos da banda, que foram os primeiros a apresentar uma hibridização de sons e géneros musicais. O progresso do K-pop ao longo dos anos, bem como alguns dos seus marcos importantes, têm sido classificados em gerações, conforme alguns grupos eram formados. É afirmado que a primeira geração de idols do K-pop surgiu em 1996, quando a empresa SM Entertainment criou o grupo H.O.T., e que foi com a chegada da segunda geração de idols, nos inícios dos anos 2000, que surgiu durante uma crise económica na Coreia do Sul, que o K-pop se começou a internacionalizar e a promover a Hallyu, ou onda coreana, ou seja, o crescimento da popularidade da cultura coreana noutros países. Graças a grupos como os Big Bang, considerados como a maior banda da Ásia e grandes impulsionadores do K-pop no mundo, e as Girl Generation. No entanto, é sabido que em 2012,
Psy deu um abanão no mundo com a sua música extremamente bem sucedida, Gangnam Style, e abriu novas portas ao K-pop. O processo continuou na terceira geração e por aí em diante, com a crescente popularidade dos BTS por todo o mundo, como já vimos anteriormente. Salientamos que, apesar de em diferentes proporções, todos os grupos e artistas desde a primeira geração ajudaram à expansão do K-pop e agradecemos-lhe por isso. O K-pop e a onda coreana também estão presentes em Portugal, embora ainda não com números tão grandes como aqueles que gostaríamos de ter. Contudo, tem-se vindo a notar um crescimento progressivo, não só no número de fãs, mas também no reconhecimento dos mesmos, visto que há uns anos para cá têm saído vários artigos e reportagens nos jornais, revistas e canais de televisão. As músicas dos artistas coreanos têm ganho impacto nas tabelas e plataformas nacionais, tal como nas rádios. Têm sido organizados diversos eventos que promovem a divulgação da cultura coreana em Portugal, e têm sido colocados à venda mais álbuns e merchandise de K-pop nas lojas. E isto são só alguns exemplos. De facto, segundo a FNAC numa entrevista à revista Visão em 2018, o K-pop é um género musical com muito potencial de vendas e notoriedade. Quisemos mostrar aos fãs que estamos atentos às tendências musicais. Quando questionada relativamente às preferências dos fãs nacionais, os BTS foram a resposta imediata, o que talvez explique porque é que o volume de produtos à venda nas lojas seja maior que os restantes grupos ou artistas K-pop. Mas este curioso género musical tem muito que se lhe diga. Segundo o Sr. Chol Min Park, o ex-embaixador da Coreia do Sul em Portugal, numa entrevista ao Jornal Público, a música é parte do processo de familiarização com outra cultura e uma forma muito eficiente. Korean wave is the kind of phenomenon to gain a popularity, not in Seoul, not in Korea. It is outside of Korean peninsula. That is foreigners. It's about Korean pop culture. De facto, o crescimento da onda coreana no mundo tem muito impulsionado devido ao K-pop. Foi de tal modo impactante para a economia da Coreia do Sul que o próprio governo começou a reconhecer os benefícios, principalmente no setor do turismo. Isso não se verifica apenas lá. Na mesma entrevista ao público, em 2018, o Sr. ex-embaixador Chol Min Park aponta que por volta de 2013, cerca de 30 mil coreanos visitavam Portugal, mas que 5 anos depois o número aumentou consideravelmente, passando para quase 150 mil visitantes coreanos. E que isto se deve à cultura. Imaginem só quantos nascerão em 2021. Em conversa com a K-Pop Covers Portugal, elas explicaram-nos um pouco sobre a história desta evolução. O K-pop em Portugal começou a ter mais notoriedade com um evento chamado Movimento I Love K-Pop, que aconteceu em 2011 e juntou fãs de vários pontos do país no Parque das Nações, em Lisboa. Foi considerado o primeiro meet de K-pop em Portugal. E a partir desse, meets passaram a ser mais frequentes e mais organizados entre os fãs e também por algumas fanbases de grupos mais conhecidos. A organização de encontros de fãs é uma prática comum e frequente no seio do K-pop e permite não só encontrar pessoas que partilham o gosto pelo mesmo género musical, como também promove o interesse por outros grupos, que possam ainda não conhecer. Uma das grandes formas que os K-popers portugueses encontraram para ajudar a divulgar os seus grupos favoritos foi na criação de covers, isto é, no treino e recriação das suas elaboradas coreografias ou a cantar as suas músicas, na maioria em coreano, tanto em grupos como a solo. De facto, temos a salientar que um conhecido grupo de covers participou no programa Got Talent Portugal, ao apresentar uma coreografia dos BTS e que foram elogiados por darem a conhecer a Portugal um pouco mais sobre K-pop. A K-Pop Covers Portugal tem feito também um grande trabalho nessa área. Com o aumento da comunidade de fãs de K-pop e da cultura coreana, sentimos a necessidade de criar uma organização e evento que ajudasse a mostrar o talento que existe em Portugal. Através da K-Pop Covers Portugal, podemos dar a conhecer os grupos e solos de covers de K-pop, tanto aos fãs como a outras pessoas, e através do K-Pop Covers Awards Portugal, ou K-Cap, podemos premiar os nossos covers, dar-lhes o devido reconhecimento e fazer com que mais pessoas se sintam interessadas pelo género musical e pela cultura coreana. Um dos maiores problemas que os fãs de K-pop em Portugal enfrentam, mesmo nos dias de hoje, é a escassez de concertos no nosso país. Inicialmente, a dificuldade em ter um grupo de K-pop a realizar um concerto em Portugal era ainda maior, uma vez que não havia muita representatividade em termos numéricos de fãs deste género musical. Porém, felizmente, a onda coreana que se fez sentir por todo o mundo arrastou consigo boas notícias. O K-pop em Portugal vai aumentar de ano para ano, mas em 2014 houve um boom de covers e meet.
que levou a empresas coreanas a que trouxessem mais artistas a Portugal. Devido ao aumento da comunidade de K-pop e do interesse da cultura coreana, começaram a surgir cada vez mais restaurantes coreanos, o que deu a oportunidade para que mais pessoas pudessem conhecer a cultura e a sua gastronomia. Vê-se muita gente jovem a escutar este tipo de música e também se nota pela adesão aos eventos relacionados com o K-pop. Aliás, tenho-me apercebido que estes eventos são realizados com mais frequência, exceto, claro, agora ultimamente devido à Covid, mas isso por si só indica que o público-alvo está a crescer e que o interesse no K-pop está a aumentar a olhos vistos. E de facto, apesar de tudo, desde 2014 que vários artistas, grupos e bandas K-pop têm vindo a concertos em Portugal, muitos deles completamente esgotados, mostrando o forte interesse dos K-popers portugueses nos grupos em questão. Existiram até agora 18 concertos em Portugal, maioritariamente em Lisboa. O primeiro foi dos Lunafly em 2014, o segundo foi My Name em 2016, o terceiro 4K em 2017, o quarto os Block B também em 2017. O quinto concerto foi dos Cards, que foi também o primeiro fan meeting de K-pop, também foi em 2017. O sexto concerto foi das Dreamcatcher, pode-se dizer que foi também o primeiro K-pop fan site, e isto foi em 2018. O sétimo concerto foi do Zylo e realizou-se em 2018 também. O oitavo concerto foi os 2-4K, e este foi o segundo concerto deles, e foi também em 2018. Ainda em 2018 foi o nono concerto com os Drag Restaurant, uma banda de rock. O 10º concerto foi o concerto foi cancelado, mas depois eles realizaram um mini concerto, mais um dance workshop, uma pequena sala, também em 2018. A março de 2019, o 11º concerto foi feito pelos Yukio, uma banda rock indie, este no Capitólio. O 12º concerto foi dos ATEEZ em 2019. O 13º concerto foi dos Alphabet, e este será o primeiro de 2 concertos dos Alphabet. O 13º foi o Eric Nam. 14º KNK, 15º Pentagon, 16º VAV, 17º Alphabet, e estes todos foram em 2019. Depois o último concerto, antes do confinamento derivado ao Covid, foi o dos Day6 em janeiro de 2020. 저희에게 사랑을 많이 많이 보여주세요. 다 같이 보사노스! 좀만 기다려주세요. Não há dúvida que de ano para ano a comunidade de K-popers portugueses tem vindo a aumentar consideravelmente, e que tanto promotores de músicas como lojas e instituições têm reconhecido cada vez mais este género musical em Portugal. Mas o sucesso de um artista ou grupo, em qualquer país que seja, não se mede apenas aí só pelo seu trabalho. É importante ter à sua volta um grupo de fãs dedicado, e os BTS não podem estar melhor acompanhados. É que eles podem dizer que têm ao seu lado literalmente um exército de fãs, e o seu nome é BTS Army. A 9 de julho de 2013, o grupo de fãs dos BTS foi batizado pela primeira vez com o nome ARMY, que tecnicamente significa Adorable Representative MC for Youth, mas nós não falamos muito sobre isso. Devido ao significado do nome Bangtan Sonyeondan e do seu cariz militar, fez sentido associar o nome ARMY, que em português significa exército, como uma forma de demonstrar a relação entre os dois, sendo que ARMYs protege os BTS e ao mesmo tempo podem contar com eles e a sua liderança para ganhar inspiração e lutar contra os preconceitos da sociedade. Em 2017 foi oficialmente apresentado o primeiro logotipo do fandom BTS ARMY, como que representando o lado de lá da porta do logotipo dos BTS. A força, dedicação e organização do fandom é reconhecida mundialmente por várias entidades, sendo considerado um dos maiores fandoms do mundo, contando já com milhões de pessoas. Para além de ajudarem os BTS e as suas músicas a bater inúmeros recordes, incluindo o Guinness, a esgotar concertos em grandes estádios em questão de minutos e a ganhar vários prémios em cerimónias e programas de música, também o fandom BTS ARMY faz ouvir a sua voz no que toca a campanhas solidárias, ao fazer centenas de doações em nome do grupo, dos integrantes
ou até mesmo do fandom a diversas organizações não governamentais, seguindo os exemplos filantrópicos dos BTS. Uma das maiores demonstrações da sua grande generosidade foi quando, em 2020, foi igualada pelos fãs a extraordinária quantia de $1 milhão doada pelos BTS à causa Black Lives Matter, um acontecimento que fez notícia em todo o mundo, incluindo Portugal. O fandom BTS ARMY é de tal modo vasto, organizado e funcional que mais do que um grupo de fãs quase que podiam formar uma comunidade. Pelo Twitter, que é a rede social mais utilizada pelos mesmos, encontra-se imensas contas e fanbases com funções diferentes e únicas. Contas que promovem votações, que angariam fundos, que fazem traduções de coreano para várias línguas, que se dedicam à prestação do trabalho dos BTS nas várias plataformas de música ou que fazem mensalmente campanhas solidárias. O mais curioso é que ainda existem contas específicas para toda uma série de coisas, como por exemplo, contas de apoio a estudantes e universitários, consoante a sua profissão, contas que ajudam a procurar emprego, contas dedicadas a prestar aconselhamento de saúde, contas que partilham receitas e livros relacionados com os BTS, contas que conduzem pesquisas demográficas, entre muitas outras. Resumindo, ARMYs quase que funcionam como uma nação independente. À medida que os BTS foram ganhando mais popularidade a nível global, mais pessoas se foram juntando ao fandom, e é impossível não ficar comovido ao presenciar os fortes laços que unem os BTS e ARMYs e que vão para além da normal relação entre artista e fã. Porém, tal como os BTS, também o seu grupo de fãs tem sido alvo de preconceitos ao longo dos anos. Comparados ao frenesim causado pela Beatlemania, os fãs dos BTS têm sido sempre caracterizados pelo público como adolescentes histéricas, imagem que, para quem não está por dentro do assunto, é sempre associada aos fãs de alguma boy band. E estão errados? Mas é claro que sim. Em 2020, a fanbase ARMY Census realizou um dos maiores estudos demográficos sobre o fandom dos BTS, onde obtiveram mais de 400 mil respostas e participação de mais de 100 países. No estudo apresentaram resultados interessantes e que claramente contradizem a opinião pública, como já seria de esperar. Apesar do género feminino ser dominante, cerca de 11% de pessoas do género masculino afirmam ser ARMYs, tal como 3.000 pessoas de género não binário. Dos participantes do estudo, 49% das respostas correspondiam a adultos, isto é, pessoas com mais de 18 anos, e ainda havia uma representatividade considerável de ARMYs acima dos 60 anos. Quase 22 mil pessoas que responderam ao inquérito tinham filhos, e ainda se demonstrou que 1 em cada 5 ARMYs têm um grau académico com profissões que vão desde a educação, à prestação de cuidados de saúde, entretenimento, indústria hoteleira, finanças, entre muitos outros. Em conclusão, este foi um estudo bastante revelador, cujos resultados deviam servir para educar quem ainda permanece na Idade da Pedra. Estas pessoas de vários cantos do mundo, que estudam e trabalham e têm vidas perfeitamente normais, juntaram-se a tantas outras numa só família, que tem como objetivo apoiar os BTS e transmitir as suas mensagens a quem mais precisa. E em Portugal, mesmo sendo um país pequenino, os BTS têm um fandom com um coração enorme, capaz de grandes conquistas, como vamos ver já a seguir. É uma verdade universalmente conhecida que BTS e ARMYs acompanham-se mutuamente e desde sempre, o que também acabou por se refletir no crescimento de ambos, não só a nível internacional, como também em Portugal. A comunidade de K-popers portugueses não é muito grande comparada a fãs de outros artistas, apesar de ser considerável, mas todos conseguem reconhecer que uma das maiores fatias deste bolo pertence atualmente ao fandom BTS ARMY. Contudo, nem sempre foi assim. No início não havia quase BT ARMYs nem tanto conteúdo como hoje, assim como conteúdo traduzido. No que toca a projetos, são mesmo internacionais e nem se falava de stream. Era tudo muito mais focado nos álbuns em si, assim como no MV. As vendas, streams, números e afins foi algo que veio com o crescimento dos BTS e do fandom. Em 2016 já havia muito mais conteúdo e BT ARMY sem dúvida, mas foi em 2018 e 2019 que senti o boom. Eu vejo o crescimento do fandom como uma consequência do crescimento deles. É lindo de se ver. Acredito que os BTS tenham sido aqueles que mais abriram as portas aos portugueses em relação ao K-pop, contando com a ajuda do Psy.
Na minha conta do Twitter não encontrava muita gente de Portugal que gostasse dos BTS. Eram sempre mais estrangeiros. Atualmente vejo mais dedicação nos projetos. Quando é aniversário dos meninos fazem uma festa, que nem sequer havia. Pelo menos eu não sabia. Quando os meninos debutaram, só quando começaram a fazer sucesso. Os fãs portugueses dos BTS eram muito escassos no início da carreira do grupo e quase não existentes nas redes sociais. Porém, o fandom começou a ver um aumento por volta de 2015-2016, quando os BTS começaram a ganhar popularidade internacionalmente, e mais tarde, em 2019, onde se iniciou o grande boom de PT ARMYs. E quem somos nós? De onde vimos? Quando é que os BTS entraram nas nossas vidas? Em 2021 foi conduzido um estudo demográfico do fandom BTS ARMY em Portugal. No total foram recebidas 1.686 respostas, muitas mais do que as que contávamos. Ao analisar os resultados, verificámos que mais de 80% das respostas foram dadas por pessoas do género feminino, mas ainda obtivemos uma considerável representatividade de pessoas do género masculino e não binário, com percentagens a rondar os 2% e os 0,6%. Temos ainda uma resposta que aponta a ser bigénero e os restantes preferiram não divulgar ou deram respostas inválidas. No que diz respeito às idades, é reconhecido que o público dos BTS são maioritariamente jovens e jovens adultos, mas tal como no estudo internacional, também o nosso apresentou algumas surpresas. A maior percentagem obtida foi na faixa etária entre os 16 e os 18 anos, seguida de ARMYs com idades compreendidas entre os 19 e os 24 anos, e mais de 25% são de jovens abaixo dos 16 anos. Numa agradável surpresa, 6,3% das respostas foram dadas por ARMYs de Portugal acima dos 30 anos de idade e ainda foi possível constatar que 0,6% dessa percentagem corresponde a ARMYs acima dos 50 anos. E por onde será que anda espalhado este nosso fandom? Bom, o nosso inquérito respondeu também a essa pergunta. Como já seria de esperar, a maior concentração de ARMYs está nas grandes cidades de Lisboa e do Porto. Mas da mesma forma que o ditado popular diz que há pelo menos um português nos 4 cantos do mundo, também nós encontramos PT ARMYs pelos 4 cantos de Portugal. O que estão a ver neste momento são os distritos de Portugal continental e ilhas ordenados de forma decrescente, de acordo com as respostas que nos foram dadas. Assim, do distrito com maior número de ARMYs para menor, temos Lisboa, Porto, Braga, Setúbal, Aveiro, Faro, Santarém, Viseu, Coimbra, Leiria, Madeira, Viana do Castelo, Vila Real, Porto Alegre, Castelo Branco, Évora, Açores, Guarda e Bragança e Beja ficaram empatadas. Porém, do total de respostas, apenas 1.651 PT ARMYs se encontravam a residir em Portugal de momento, uma vez que cerca de 35 referiram estar a residir no estrangeiro, apontando países como França, Alemanha, Luxemburgo, Reino Unido, Suíça, Brasil e Espanha, mais uma vez mostrando a diversidade da nossa querida nação. Mas será que o fandom foi sempre assim tão grande? A resposta é não. Os resultados dos censos mostram-nos que a maior parte das pessoas juntaram-se ao fandom em 2019 e que o maior crescimento se verificou do ano 2017 para a frente, representando cerca de 78% de PT ARMYs. Os restantes juntaram-se em anos anteriores a esse. O que de certa forma vai ao encontro da história dos BTS, uma vez que foi em 2017 que começaram a ter mais reconhecimento internacional. De todas estas pessoas, apenas 31,7% referiram já pertencer ao mundo do K-pop antes de se juntarem ao fandom BTS ARMY. Mas se pensam que o nosso fandom não é tão grande assim, desenganem-se porque 25% das pessoas que responderam ao inquérito afirmaram conhecer PT ARMYs que não usavam redes sociais e quando questionadas sobre mais ou menos quantas pessoas conheciam, as respostas variavam entre 1 a mais de 40 pessoas, entre familiares, amigos ou até colegas da escola e do trabalho. Para concluir o estudo, a rede social preferida do fandom português é o Twitter e apenas 21% das pessoas que responderam ao inquérito participaram em eventos relacionados aos BTS. Em 2013, não se ouvia falar de BTS em Portugal como nos dias de hoje. Nos primeiros anos, o fandom dos BTS em Portugal era um nicho muito pequeno e era raro conseguirmos encontrar alguém que fosse ARMY no nosso ambiente. Não havia tantas fanbases, grupos ou páginas ativas nas redes sociais como temos hoje, onde podemos partilhar entre todos esta nossa paixão. A nossa fanbase começou em 2013 e era muito pequena. Entrei somente em 2015 como administradora, onde nessa altura ainda nem 1000 seguidores tínhamos. O fandom português começou a crescer ligeiramente só em meados de 2015-2016, onde os BTS começaram a ter mais popularidade internacionalmente. A partir daí começou a haver mais eventos, mais projetos, mais informação, mais ARMYs. Fizemos o nosso primeiro evento em 2016, onde constavam pouco mais de 50 pessoas. O fandom cresceu exponencialmente até aos dias de hoje, de tal forma que agora os ouvimos na rádio, na televisão e em sites portugueses, o que era impensável na altura.
Agora tudo é partilhado e as informações chegam em questões de segundos e há muitas mais fanbases e páginas ativas. Quando me juntei ao Fandom Army, em 2014, o fandom era muito pequeno. Era estranho gostar de música de um país tão distante e muito raro encontrar algum outro fã do grupo, ao contrário de hoje em dia. Lembro-me de estar sempre muito sozinha com os meus auscultadores, a ouvir e ver vídeos dos BTS pela escola, e a companhia deles ajudou-me muito nesta fase. Na altura queria espalhar este amor que sentia pelo grupo e trazer mais pessoas para esta comunidade. Por isso, entrar na fanbase foi algo que ocorreu naturalmente em conversa com a administradora mais velha. Eu, na altura com 13 anos, tive de crescer e comprometer-me com a responsabilidade de gerir esta página, que, felizmente, só tem vindo a crescer desde então e a trazer os BTS para junto às ARMYs portuguesas. Participei de diversos eventos, projetos, viajei, fui a concertos, falei em palcos e até na rádio. E claro, conheci pessoas incríveis, dancei e diverti-me imenso, tudo graças aos BTS. Quem diria que gostar daquele grupo que ninguém conhecia em 2014 me traria tantas oportunidades e alegria? É interessante notar o aumento de fanbases desde há uns anos para cá. Sinto que nos primeiros anos da BTS Portugal existiam muito poucas fanbases para além da nossa, sendo que já diversas, tanto dos membros solo como de solidariedade, charts, entre outras. Esta diversificação traz mais ideias e projetos lindos que agregam bastante à comunidade de fãs. E espero genuinamente que continuemos todos a espalhar a mensagem de amor e compaixão que os BTS pregam por muito mais tempo. Sou ARMY desde 2015, mas só me integrei no fandom de Portugal nestes últimos anos, 2018-2019. O que eu posso dizer sobre o fandom é que quando entrei vi grandes fanbases portuguesas e grandes fãs de Portugal organizadas, dispostas a participar, a fazer stream, a votar, a fazer tudo pelos BTS, e desde aí o fandom tem vindo a crescer. Há cada vez mais ARMYs em Portugal, o nosso fandom vai crescendo todos os dias e isso é algo que me deixa feliz, porque mal posso esperar para ver que tipos de projetos ou metas podemos juntos ou juntas alcançar no futuro. Os BTS cresceram em força em 2017 com as idas à América, mas também em 2018 com as tours na Europa. Vimos-los crescer de salas para arenas de concerto, para estádios, e isso demonstra o aumento do fandom ao longo dos anos. Se olharmos para o lado, não só vemos experiências e culturas, mas também caras e idades de todo o mundo. A maior e melhor diferença que houve desde 2016 até aos dias de hoje foi a faixa etária das ARMYs. Na altura, os BTS eram muito ouvidos entre os adolescentes e jovens, maioritariamente do género feminino. E atualmente podemos ver que não só jovens gostam, como também agora pais, avós e tios os ouvem. Não há vergonha de esconder a idade para gostar de um grupo. Não há vergonha de ser do mesmo género que o grupo, mesmo com os preconceitos antigos que ainda possam haver. É fascinante ver ARMYs de 50 anos e ARMYs rapazes, coisas que na altura, talvez pelos BTS ainda não terem tido o impacto que têm hoje, era raro. Podemos desfrutar todos, em conjunto, das músicas sem qualquer tipo de preconceito. Ideia que os BTS tanto lutam para reforçar. Vamos agora dar uma espreitadela rápida ao trabalho feito por PT ARMYs nestes 8 anos. Nos anos de 2013 e 2014, o movimento foi mais parado nas redes sociais, mas em 2015, com o lançamento do The Most Beautiful Moment in Life Part 1, já se começavam a ver tags em primeiro lugar nas tendências de Portugal do Twitter, fãs a interagir com essas mesmas tags e a comentar as músicas como que a querer anunciar ao mundo que ARMYs de Portugal existem e estão a postos para trabalhar pelos BTS. Foi também a partir desse ano que começaram a surgir mais petições para pedir um concerto do grupo em Portugal, acontecimento que ainda não se deu até ao ano corrente, uma vez que os BTS são considerados os artistas de K-pop mais caros de sempre pela produção elaborada dos seus concertos e porque Portugal ainda não tinha números suficientes na altura para mostrar às promotoras de músicas relativamente ao sucesso do K-pop no nosso país. Em 2016, não só já se começavam a encontrar projetos de aniversário para os membros dos BTS e para o grupo em geral, como por exemplo projetos que incentivavam o stream para bater metas de visualizações, como também já se começava a encontrar menções de alguns integrantes numa notícia da TVI24 sobre os 10 músicos mais falados no Twitter em 2016. A tag Namjoon Noticed Portugal chegou ainda a 4º lugar nas tendências portuguesas do Twitter após o seu icónico Hi from Portugal durante uma live. Hi from Portugal. Marcando a primeira vez que os BTS mencionaram diretamente Portugal. Podemos afirmar ainda com toda a certeza e orgulho que a Rádio Radical foi a primeira rádio portuguesa a passar músicas dos BTS e tem vindo a apoiar e a transmitir as músicas nas suas emissões desde cedo, apesar do seu reconhecimento tanto nacional como internacional ter chegado mais tarde.
Eu sou a Sofia Rodrigues da Rádio Radical e já tive contacto com o Fandom Army através de especiais dos BTS, a hora diária do K-pop e também o Webchart. O primeiro especial dos BTS foi o que me incentivou a fazer os seguintes de outros artistas, pela felicidade que vi e fantástica energia e interação que existiu nas diferentes redes sociais. Foi mesmo inexplicável, eu adorei. Também me incentivou a fazer mais deles e ainda mais longos. O que eu acho que é um sinal do impacto dos BTS em Portugal, porque apesar de nós também sermos acompanhados por outros países, acredito que maioritariamente seja o fandom português que nos acompanha. Ou seja, existem pessoas que querem ouvir, querem acompanhar 1 hora dos BTS, por isso acredito que o impacto deles seja cada vez maior. Talvez me esteja a repetir. Quanto às emissões de K-pop, nós realmente recebemos bastantes pedidos de músicas deles. Outra coisa que já reparei é que surgem ainda mais pessoas quando eles lançam uma música nova, principalmente para fazer pedidos relativos a essa música e a reagir ao facto de nós darmos oportunidade a essa música. Os próprios especiais dos BTS também acabaram por trazer mais ouvintes e interação para a hora de K-pop diária, com pessoas que até acabaram por conhecer e se apaixonarem por outros ou outras artistas a partir dos BTS, que decidiram dar uma oportunidade a esta hora. Então acho que é um bom ponto para referir. Quanto ao Webchart, é assim, quando eu me juntei, acabamos por dar espaço também ao K-pop e já no início os BTS conseguiam bons resultados, mas verifiquei que nos últimos 2 anos houve um aumento significativo de votos nas músicas em geral e nestes 2 anos, no início, eu penso que a presença dos BTS não era tão marcante, existia na mesma, eles conseguiam ótimos lugares, mas não com uma quantidade tão grande de votos como aconteceu no último ano. Houve mesmo um grande boom nas votações e nós conseguimos ver os BTS enquanto grupo a chegar aos primeiros lugares e também os solos. O primeiro solo a conseguir o número 1 foi a Sweet Night, o que acabou por se tornar também um marco importante no programa. Ou seja, mais uma vez a evolução e mais uma vez o impacto dos BTS presente na nossa Rádio Radical, também no Webchart, ou seja, não é só no programa geral de K-pop, nem é só nos especiais completamente direcionados para o grupo. E também esta presença e evolução deles cá em Portugal, acho que não se verifica só mesmo nos resultados do Webchart em si, ou seja, serem das músicas mais votadas da semana, mas também a própria interação durante a emissão do Webchart nas nossas redes sociais. Da primeira vez que Portugal foi mencionado nos mídias coreanos e também a Rádio Radical, eu fiquei completamente chocada. Tinha muitas notificações a dizer que fomos mencionados na Coreia e eu tremi tanto. Quase que me deu uma coisinha má. Eu chorei, porque nunca pensei mesmo, e para mim esta foi sem dúvida das situações mais especiais relacionadas com os BTS que me aconteceram com a Rádio Radical. Eu imprimi, pronto, não tenho vergonha de admitir. Por causa dos especiais acabei por ter uma maior interação com este fandom e conheci pessoas fantásticas, mensagens fantásticas e foi mesmo muito bom perceber mais sobre este grupo e acompanhar a evolução. É um orgulho para mim, enquanto Sofia Rodrigues da Rádio Radical, porque lembro-me bem, no tempo do nosso Elder, já valorizávamos muitos BTS e é bom ver que essa oportunidade aumentou e que já não somos só nós a fazê-lo e é ótimo poder ouvi-los também no carro, que é uma coisa que infelizmente nós ainda não conseguimos proporcionar. Então ficamos mesmo muito felizes com essa evolução e acho que é cada vez mais visível. Em 2017 foi quando se começaram a ver álbuns dos BTS a serem vendidos em Portugal, mais concretamente na cadeia de lojas FNAC. Foi também neste ano que a Rádio Cidade FM começou a fazer publicidade aos BTS, neste caso a passar um teaser do remix de Mic Drop em novembro. Foi esta música que começou a fazer sucesso nas tabelas portuguesas, entrando em segundo lugar no top 50 virais de Portugal do Spotify, a entrar nas tendências do YouTube e ainda alcançou o primeiro lugar no iTunes de Portugal, feito que foi publicado na conta oficial do Twitter de Steve Aoki. Em 2018, os mídias portugueses começaram a publicar mais notícias sobre os BTS. Foi o ano que marcou pela primeira vez a conquista do primeiro lugar no iTunes de Portugal de uma música japonesa dos BTS, a Don't Leave Me,
A música Idol, que foi lançada em agosto, foi a primeira música dos BTS a chegar ao primeiro lugar nas tendências do YouTube e foi também a primeira vez que foi realizado um projeto solidário por PT Armies. Para além disso, em 2018 foi o ano em que se estreou nos cinemas portugueses o primeiro filme dos BTS, o Burn the Stage. Apesar de já se começar a notar um certo upgrade, não há dúvida de que 2019 foi o ano de crescimento para os BTS e ARMYs de Portugal. Desde mais álbuns e merchandise à venda a músicas nas rádios, vamos fazer uma caminhada pelo progresso que o nosso país e o fandom tiveram a partir daí. 2019 começou bem logo em janeiro, com a notícia de que os cinemas UCI iriam transmitir em vários ecrãs do país o filme-concerto Love Yourself in Seoul. Apesar do preço dos bilhetes ser pouco apelativo, estes praticamente esgotaram e estima-se que cerca de 3.500 pessoas, do fandom e fora do fandom, há que realçar, assistiram ao filme. O mesmo se voltou a repetir em agosto com o documentário Bring the Soul the Movie, só que desta vez transmitido em mais salas de cinema de norte a sul do país. Em abril, chega em força o tão esperado Map of the Soul Persona, que alcançou o topo de vendas da FNAC. Já a música Boy With Love, o seu single principal, não só conseguiu classificar-se em 14º lugar no Top 50 Singles de Portugal, a classificação mais alta de uma música dos BTS até à data presente, como também foi um sucesso a nível de streams. Para além disso, foi ainda música frequente nas nossas estações de rádio nacionais, como a Mega Hits, Comercial e Cidade FM, enquanto permaneceu na tabela Top Hits de Portugal do Spotify. 2019 foi ainda um ano que marcou uma boa mudança na cadeia de lojas FNAC, que para além de ter uma maior quantidade de álbuns dos BTS, e K-pop no geral, à venda em praticamente todas as lojas do país, começou a ver só outro tipo de merchandise oficial a ser vendida, especialmente das simpáticas mascotes BT21, resultado da parceria dos BTS com a empresa Line Friends. Ainda neste ano foram colocados pela primeira vez nas ruas do Porto e de Lisboa 2 Muppies, ou posters, em celebração do 6º aniversário dos BTS, um projeto organizado pela fanbase BTS Portugal e que contou com a ajuda financeira de várias pessoas do fandom que doaram para a colocação dos Muppies. E se já achavam que o sucesso dos BTS em Portugal era grande em 2019, preparem-se para os 2 anos seguintes. Em 2020, o álbum Map of the Soul 7 não só esgota na pré-venda, como também se tornou o álbum mais vendido de 2020 em Portugal, um feito que fez notícia nos mídias portugueses. Para além de se ter estreado em primeiro lugar na tabela oficial Top 30 álbuns de Portugal, sendo o primeiro álbum dos BTS a consegui-lo, ainda permaneceu nesta tabela por 40 semanas, estabelecendo um recorde para os BTS no nosso país. Foi também o primeiro álbum a ter um All Kill em Portugal, ou seja, todas as músicas desse álbum alcançaram o primeiro lugar do iTunes. 2020 foi também o ano em que Portugal começou a ter artigos dedicados na Naver, uma das maiores plataformas de pesquisas da Coreia do Sul, e também foi um ano recheado de artigos em vários jornais e revistas portuguesas. Em julho, a Stay Gold ficou marcada como a primeira música japonesa dos BTS a tocar numa rádio nacional, e o Map of the Soul 7 de Journey foi o primeiro álbum japonês a conquistar o primeiro lugar no iTunes de Portugal. Em setembro, estreia nos cinemas o premiado filme Break the Silence the Movie, que se estima ter tido uma audiência de cerca de 7.000 pessoas, e em outubro foi feita uma belíssima reportagem pela RTP sobre o discurso dos BTS na ONU a propósito da pandemia da Covid-19. Foi também em 2020 que saiu Dynamite e que causou furor não só internacionalmente como também em Portugal. Para além de ter sido uma música com muito boa classificação no Spotify e no iTunes e de ter presença frequente nas grandes rádios nacionais, a Dynamite ficará para sempre no coração do fandom português por ter sido a primeira música dos BTS a conquistar um certificado de platina em Portugal, atribuído em 2021. Para quem não sabe, para se alcançar este certificado é preciso que uma música tenha cerca de 10.000 vendas e os BTS foram os primeiros artistas asiáticos em Portugal a obter este certificado, o que torna este feito ainda mais impressionante. De momento é a música dos BTS que permanece há mais tempo nas tabelas oficiais nacionais. Atualmente estamos a entrar no fim do primeiro semestre de 2021, mas estes 6 meses já deram que falar. Logo no início do ano, a TVI agraciou-nos com uma reportagem sobre os BTS e o seu sucesso, que ficou conhecido um bocadinho por todo o mundo. Também as rádios começaram a dar bastante apoio ao trabalho dos BTS, algo que já tínhamos verificado em 2020, ao partilhar e a promover novos lançamentos, ao mencioná-los nas suas emissões, e ainda tivemos direito a um momento especial na Mega Hits ao ter o álbum B a ser tocado do início ao fim no seu segmento de listening. Em maio deste ano, foi lançada a música Butter, que se estreou em 6º lugar no Top 200 do Spotify de Portugal, com quase 35.000 streams feitos no dia de lançamento, um feito inédito no nosso fandom.
estreou-se ainda em 7º lugar no top 200 streams e em 4º lugar no top 200 singles e EPs digitais, tudo de Portugal. E agora, numa notícia de última hora, a fanbase BTS Charts Portugal gostava de vos anunciar que Portugal ultrapassou os 8 milhões de streams em músicas dos BTS desde sempre, no ano em que o grupo celebra 8 anos. Muitos parabéns, BT Armies! No que toca ao stream no Spotify, o nosso fandom tem crescido e desenvolvido imenso nesta área. Todos os anos, e à medida que o nosso fandom cresce, a estreia nos charts e a longevidade das músicas aumenta cada vez mais. DNA estreou-se no 62º lugar com 5.033 streams. Fake Love em 21º lugar com 9.839 streams. Boy With Love em 19º lugar com 16.878 streams. Dynamite em 3º lugar com 28.982 streams e Butter em 6º lugar com 34.726 streams. Também dá para notar que houve um aumento significativo no consumo de música no Spotify em Portugal. Estivemos a ver os números que Yeon teve no primeiro dia e estreou-se em 60º lugar com 9.500 streams. A Fake Love, por exemplo, teve quase o mesmo número de streams e entrou numa posição mais alta na altura. A evolução no stream tem sido realmente significativa. Vemos bem isso com o mais recente lançamento de Butter, onde fizemos mais de 34.000 streams no primeiro dia. Só para contextualizar, cerca de 30.000 streams era o que fazíamos há 4 anos numa semana com Mic Drop, ou com Idol há 3 anos, por exemplo. Por isso, estamos todos de parabéns. Adicionalmente, no que toca às buying parties, antigamente o fandom limitava-se a comprar a música principal no dia de lançamento e raramente se via grande longevidade de uma música no iTunes. Agora, tal como Dynamite e Butter, vemos que as músicas mantêm-se no topo durante dias. Também se tem visto um foco em levar várias colaborações, faixas secundárias, comebacks japoneses, entre outras músicas da discografia dos BTS ao primeiro lugar no iTunes. Não só para dar a Portugal vários all-kills em álbuns, como também destaca o nosso país em vários eventos. Por exemplo, no dia dos Grammys, quando levamos o skit do álbum B ao primeiro lugar, Portugal foi sem dúvida tópico de discussão no Twitter. Até ao dia de hoje, no que toca a dar o primeiro lugar no iTunes de Portugal, contámos 87 músicas e 12 álbuns dos BTS, incluindo mixtapes, colaborações e trabalhos a solo. Para além disso, num espaço de poucos meses, Portugal deu um all-kill a 3 álbuns dos BTS, sendo eles o B, Map of the Soul 7 e Map of the Soul Persona. Ao longo destes anos também se foi promovendo o encontro e criação de laços entre armies de Portugal, ao serem organizados vários eventos presenciais de encontros de fãs, eventos de celebração de aniversários dos membros, capsleaves e muito mais, e ainda diversos projetos online de entretenimento que juntaram a nossa comunidade para mostrar o carinho que temos pelos BTS e os seus integrantes, normalmente realizados para celebrar datas especiais. E se há coisa que ainda temos de referir antes de nos despedirmos, é o enorme coração do nosso fandom português no que toca a ajudar o próximo. Os projetos solidários têm-se intensificado ao longo dos anos e ajudado várias instituições, tanto nacionais como internacionais, que prestam auxílio a pessoas e animais e que promovem a proteção ambiental. Desde 2017, quando os BTS criaram a sua parceria com a Unicef na campanha End Violence, já foram doados quase 900 € no total à Unicef Portugal, contando com o projeto que realizámos recentemente para apoiar Moçambique, seja a título particular ou em projetos de angariação de fundos, reforçando os laços entre BTS e BTS Army com a Unicef. Estima-se ainda que em 2020 foram doados mais de 1.500 € por BT Armies a vários projetos solidários ao longo do ano, que ajudaram instituições de animais, crianças com doenças crónicas, pessoas sem abrigo, a Cruz Vermelha Portuguesa, promoveram a educação de jovens, plantação de árvores, ajudaram no combate à fome em países pobres, entre muitos outros exemplos. Em 2021, os projetos solidários realizados já angariaram mais de 1.100 € para ajudar profissionais na linha da frente no combate à Covid-19, profissionais da cultura em Portugal que ficaram sem emprego por causa da pandemia e instituições que cuidam animais em necessidade. Para quem é de fora, pode pensar que não são números muito impressionantes, mas estes gestos, por mais pequenos que sejam, merecem ser reconhecidos, porque muitos destes donativos vieram de jovens que ainda não trabalham ou que estão a iniciar a sua carreira ou que se encontram numa situação delicada de desemprego devido à pandemia. Se €1 consegue mudar a vida de alguém para melhor, imaginem quantos sorrisos já provocaram com a vossa generosidade, BT Armies. Nós somos o reflexo dos BTS e vocês têm-nos representado muito, muito bem. No fundo, estes 7 rapazes oriundos de várias regiões da Coreia do Sul deixaram as suas casas ainda bastante novos para embarcarem numa enorme aventura e para deixarem a sua marca positiva no mundo ao lado dos seus fantásticos fãs. Por cá, o número de BT Armies vai crescendo cada vez mais
e as conquistas que vamos alcançando continuam a surpreender-nos, até que um dia possamos ter finalmente aquilo que há tantos anos desejamos. BTS, venham a Portugal! BTS, venham a Portugal! BTS, venham a Portugal! BTS!